Olá, já parou para pensar como uma única frase, escrita há milhares de anos, pode traçar uma linha tão nítida entre, sabe, a vida e a ruína? Pois é exatamente isso que a gente vai mergulhar hoje. Vamos desvendar Provérbios 1:32, um versículo que coloca na nossa frente dois caminhos bem perigosos e as escolhas que levam a eles. Olha, a linguagem aqui é pesada, né? Mortos, destruídos, não deixa muita margem para dúvida. O texto apresenta dois perfis, o ingênuo e o tolo. E para cada um, ele liga um destino terrível a uma razão muito específica. Isso faz a gente se perguntar, tá, mas qual a diferença entre um e outro? E por que a consequência é tão definitiva assim? Vamos começar pela primeira advertência, que foca no ingênuo. Para a gente entender o destino trágico dele, o segredo não é olhar para o que ele não sabe, mas sim para a atitude que o joga direto na ruína. A ruína do ingênuo não é um acidente, não é falta de sorte, nem de oportunidade. O texto aponta para uma coisa bem mais profunda: uma escolha. Uma escolha totalmente deliberada. Então, o ponto central é esse. O ingênuo não é só alguém que não sabe, é alguém que ativamente se desvia da sabedoria. É tipo aquela pessoa hoje em dia que, mesmo com um mar de informações por todo lado, escolhe ignorar os fatos, os conselhos e prefere ficar na própria bolha. A falha fatal aqui é a recusa em aprender. É uma aversão ao conhecimento que poderia salvar. É uma decisão consciente de ficar na ignorância. Certo. Se a falha do ingênuo é essa rejeição ativa, a do tolo é um pouco mais sutil. Mas olha, é igualmente destrutiva. Vamos ver como a segunda parte do versículo descreve essa ruína, que não vem da rebeldia, mas do conforto. E assim como no outro caso, a destruição do tolo também não acontece por acaso. Ela está ligada diretamente a uma atitude, a uma mentalidade muito específica que o deixa completamente vulnerável. A ruína do tolo não vem de uma briga com a sabedoria, mas de uma complacência, de uma passividade. Ele está tão satisfeito, tão confortável do jeito que está, que nem sequer percebe que precisa buscar algo a mais. É aquela mentalidade do sempre fiz assim e deu certo. Uma resistência à mudança que não vem da raiva, mas do puro comodismo. Essa é a armadilha perigosíssima do contentamento próprio. E quando a gente coloca os dois lado a lado, a imagem fica bem clara. São dois caminhos que levam para o mesmo fim. De um lado, o desvio ativo, a pessoa que rejeita de propósito o aprendizado. Do outro, a complacência passiva, o conforto em não saber. Duas atitudes que parecem opostas, mas que no fim das contas têm um resultado igualmente trágico. Então, peraí. Se um rejeita ativamente e o outro está passivamente satisfeito, o que é que conecta esses dois caminhos para a destruição? Tem que ter um princípio fundamental por trás das duas atitudes, né? A raiz de tudo, o que une os dois, é a tal da autossuficiência. Seja rejeitando a sabedoria de cara ou ficando ali confortável na própria ignorância, a base do problema é a crença de que a gente não precisa de nada além de nós mesmos. É essa soberba que acaba sendo fatal. Nossa, e essa frase aqui resume tudo de um jeito brilhante. Quando a pessoa se contenta com a própria insensatez, ela constrói um muro em volta de si mesma. Ela se isola justamente da verdade que teria o poder de libertar, de salvar. A satisfação vira uma prisão. Mas o legal da sabedoria dos provérbios é que ela não só aponta o problema, ela oferece a cura. Depois de todo esse alerta, vem o conselho, o antídoto para a autossuficiência e o caminho para a vida de verdade. E o conselho vem em dois passos, bem claros e diretos. O primeiro é a humildade. É reconhecer que a gente não é autossuficiente, que a gente precisa de sabedoria. E o segundo é a ação. Buscar essa sabedoria sem parar. Não como uma coisa que se faz uma vez só, mas como uma jornada constante em direção a Deus. E tudo isso leva a gente a uma pergunta fundamental. No mundo que está inundado de informação, mas que muitas vezes parece faminto por sabedoria de verdade, o que significa para nós, hoje? Reconhecer que precisamos de ajuda e buscar ativamente um entendimento que vai além de nós mesmos. A resposta para essa pergunta pode, literalmente, definir o caminho de cada um.